Olá, para quem não me conhece, me chamo Melissa Teles Barrufi, sou advogada, atuo no direito de família e direito das sucessões, mais ou menos há uns 15 anos. Faço as minhas homenagens iniciais para a doutora Sulamita Cabral, presidente do Instituto dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul, já aproveitando a oportunidade para parabenizar toda a diretoria pelo excelente trabalho prestados aos seus associados e também a toda a comunidade jurídica, destacando a energia empregada para fazer com que esse instituto se renovasse de forma dinâmica neste momento de pandemia. Igualmente presto minhas homenagens às diretoras doutora Ana Lúcia Piccoli e também à doutora Liana Bestetti, agradecendo mais uma vez o convite, a confiança para participar deste grupo de estudos de direito de família que tanto estimo. Agora, nesta nova modalidade de vídeo palestra. Aos colegas de grupo de estudos, meus cumprimentos com registro de saudade. Sempre uma alegria estar com vocês, aquelas nossas terças-feiras cheias de estudos e afetos. Mas embora longe, graças a Deus, estamos conectados. Fica um convite para troca de ideias, mesmo que de forma virtual. Eu vou estar esperando o feedback de vocês sobre o nosso estudo de hoje. Hoje eu escolhi um tema, o regime de bens, e destacando aí, vou destacar algumas controvérsias na parte de comunicabilidade dos bens no regime parcial de bens. Nós sabemos que o regime de bens, ele vai reger as questões patrimoniais das relações afetivas, tanto no casamento formal, ou pela união estável, inclusive sem o contrato escrito. Não somente o regime de bens ele serve para o caso de divórcio, mas sim também o fim da união estável, mas também ele tem utilidade na constância desta relação e vai gerar reflexos na sucessão. O casal ele pode escolher o regime de bens. Aqui eu já convido vocês para pegarem o Código Civil para que a gente consiga acompanhar pelo código, relembrando alguns artigos que às vezes se passam. Então eu peço para vocês ali o artigo 1641 que prescreve que é obrigatório o regime de separação total de bens no casamento nas seguintes hipóteses, das pessoas que contraírem em observância das causas suspensivas da celebração do casamento, da pessoa maior de 70 anos, de todos os que dependem para casar de suprimento judicial. Aqui as hipóteses do artigo 1641. Nessas hipóteses, então, os casais não podem estar escolhendo o regime de bens, nos outros ele seria, então, possível. O código ele vai trazer hipóteses de regime de bens, que é o regime de comunhão universal, regime de participação no final dos aquestos, o regime da separação de bens e o regime da separação legal de bens, que é o que a gente vai tratar hoje. O regime da comunhão parcial de bens é atualmente o regime mais popular dentre os regimes de bens, haja vista que prevalece quando o casal não define outro regime junto ao pacto antinupcial, ou também que não realiza lá o contrato de união estável, então no silêncio vai reger o contrato, o regime de comunhão parcial. Ele está no artigo 1658 do Código Civil, que diz que no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes, certo? Então a gente vai falar sobre o que vai excluir, quais são os bens que nós vamos excluir do regime de comunhão parcial de bens, que vão estar lá no artigo 1659, Aqueles que sobrevierem por doação ou sucessão e os subrogados no seu lugar estarão excluídos no monte comum, Então aqui eu destaco essa parte da subrogação dos bens, que está no inciso 2º ali, para dizer que é importante que se observe que precisará ser feita uma prova.
Então ele tem que ser devidamente provado, por isso é importante o registro, né? E também as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Os bens de uso pessoal, os livros, os instrumentos de profissão, né? E os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, as pensões, os meios-soldos, os montépios e outras rendas semelhantes, tá? Repetindo, tá no artigo 1659, seus incisos. Bom, gente, poderia ser simples, né? Bastaria uma leitura no nosso código, nossos problemas estariam resolvidos. Mas a verdade não é essa, e vocês sabem tanto quanto eu, né? Então, nós temos divergências de opiniões, né? De decisões, e é isso que a gente vai começar a tratar hoje. Então, no dia 29/9, eu não sei quem viu, né? Mas uma matéria foi publicada, uma matéria especial, foi publicada no site oficial do STJ, com o título de Meu Bem, Meus Bens, a dissolução sobre partilha do patrimônio, fim da comunhão parcial. Esse artigo chamou atenção simplesmente por trazer posicionamento dos colegiados de direito privado do Superior Tribunal de Justiça sobre o que se comunica ou não no regime da comunhão parcial, nos pontos mais controvertidos, né, tais como as verbas trabalhistas, elas vão comunicar ou não, crédito previdenciário, previdência privada, fechada ou aberta, FGTS, imóveis ali no tocante aos aluguéis. Então sempre fica um pouquinho de dúvida, então acho que é importante a gente estudar rapidamente esses pontos, né, até para que a gente tenha aí de maneira facilitada no nosso dia a dia. Então, para o STJ, as indenizações referentes às verbas trabalhistas nascidas e pleiteadas na constância do casamento vão comunicar entre os cônjuges e integram a partilha de bens, tá? A terceira turma confirmou o acordo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que consignou que os créditos adquiridos na constância do casamento, ainda que decorrentes do trabalho pessoal de um dos cônjuges, são partilháveis com a decretação do divórcio. Então, esse ponto aí já restou superado, né? Então, sei para quem viu essa matéria, tá lá que as verbas trabalhistas originaram-se de um precatório no valor de quase 1 milhão. Então, o tribunal realmente entendeu que o crédito trabalhista deveria ser partilhado porque ele foi gerado na constância desse casamento, né? Por isso, integraria o conjunto de bens adquirido durante a união matrimonial, né? Sendo possível, portanto, a sua partilha, né? Agora, deixa eu ligar aqui, acabou a minha senha. A gente tem a situação do crédito previdenciário, né? Que o crédito previdenciário ele veio através de uma sobrepartilha, aonde a ex-mulher ingressa com uma ação pedindo os créditos de natureza previdenciária recebidas pelo ex-marido após o divórcio, né? E dizendo então, sustentando que deveria ser partilhado esse crédito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul entendeu que não partilha, né? E que então não seria possível de sendo excluído então do regime parcial de bens com força do artigo 1659, o inciso 4 do Código Civil, né, que tá ali os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, como nós lemos lá no início dos nossos estudos. Só que a terceira turma do Tribunal de Justiça reformou o acordo, né? Lá eles entenderam que o entendimento foi de que o crédito decorrente de aposentadoria pelo regime geral de previdência, ainda que o benefício tenha sido concedido retroativamente após o divórcio, integra o patrimônio comum e deve ser partilhado no limite correspondente ao período em que durou o matrimônio sobre regime de comunhão parcial de bens. Achei muito interessante. A relatora desse recurso foi
a ministra Nancy, né? E ainda ela destaca importantes trechos ali nessa decisão. Então ela fala que, tal qual nas hipóteses de indenização trabalhista, que nós acabamos de ver, né? E de recebimentos de diferenças salariais em atraso, a eventual incomunicabilidade dos proventos do trabalho geraria uma injustificável distorção em que um dos cônjuges poderia possuir inúmeros bens reservados, frutos de seu trabalho, e o outro não poderia tê-los, porque reverteu em prol da família os frutos de seu trabalho. Então fica aí a decisão bastante interessante nesse sentido. Então vem agora a questão dos imóveis, né, que nós vamos comentar sobre os imóveis, que é também estava bastante controvertida, que para o STF, na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer, né, indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizado a partilha, não representaria um empecilho automático ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca cada um tenha sido, prestem atenção agora, definida por qualquer meio inequívoco, né? Então esse meio aqui tem que ser de um meio inequívoco. O entendimento foi confirmado pela segunda sessão em julgamento de processo, que envolveu o pedido de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do único imóvel do casal por um dos ex-cônjuges. Segundo o relator, que era o ministro Raul Araújo, o Código Civil de 2002 buscou proteger a pessoa nas relações privadas, né? Ali ele vai comentar sobre a luz dos princípios basilares da socialidade, operabilidade, né? E abandonando a visão excessivamente patrimonialista e trazendo aí individualista do código anterior, tá? Ainda pro ministro, né? Vou ler aqui para vocês. Admitir indenização antes da partilha tem o mérito de evitar que a efetivação desta seja prorrogada por anos a fio, relegando para um futuro incerto o fim do estado de permanente litígio que pode haver entre os ex-cônjuges, se não até mesmo aprofundando esse conflito com presumíveis consequências adversas para o eventual prole, destacou, né? Então é importante aí realmente que a gente não consiga fazer com que os cônjuges fiquem em litígio para o resto da vida, que a gente sabe que essa também é uma realidade de nós, advogados familiaristas. E vem agora, nós vamos falar agora sobre, que também foi falado, o FGTS, né? Que no julgamento do recurso, o colegiado também definiu que os valores depositados em conta do FGTS na constância do casamento sobre o regime da comunhão parcial integram o patrimônio comum do casal, ainda que não sejam sacados imediatamente após a separação. Então, os valores, né, a serem repartidos do FGTS devem ser destacados para conta específica, que é uma operação que será realizada pela Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do FGTS, centralizadora de todos os recolhimentos, então, mantenedora, né, das contas vinculadas em nome dos trabalhadores, para que no momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais do saque, seja possível retirada do numerário e, consequentemente, providenciada as suas meações. Tá? A sua meação. Então fica aí a decisão também sobre o FGTS, que eu tenho algumas ressalvas a fazer e vou ficar esperando o feedback de vocês em relação a isso. A previdência privada, né? Nós dividimos ela em previdência pública e, em previdência fechada e previdência aberta, né? O STJ decidiu que a previdência fechada
não comunica, né? Então ela é ali o benefício da previdência privada fechada, faz parte do rol das exceções do artigo 1659 e, portanto, é excluído da partilha em virtude da dissolução da união estável, que observa em regra o regime da comunhão parcial de bens. E nós tivemos há pouco tempo uma decisão, então, que fala sobre, recentemente, da terceira turma do STJ, trazendo que, em relação à previdência privada aberta, ela comunica no regime parcial de bens. A relatora foi a ministra Nancy, que foi acompanhada por unanimidade. Interessante que a gente diga isso. Essa decisão ela pode ser encontrada no site oficial do IBDFAM, né, no Instituto Brasileiro de Direito de Família, que tem um grande banco de decisões que vocês podem estar acessando e buscando essas decisões. E também fica a referência desses pontos que eu conversei com vocês lá no site oficial do Supremo Tribunal de Justiça, que tá lá a matéria que nós acabamos de falar e trazendo, pontuando, né, essas questões que eu achei bastante interessante para trazer para vocês no estudo de hoje. A própria lei também, ela vai nos dizer que outros, né, outros incisos também vão excluir desse regime parcial de bens, né? São os adquiridos por fato eventual, que vão ser incluídos, né? As benfeitorias nos bens particulares, os bens adquiridos por doação ou herança em favor de ambas as partes, por fim, os frutos dos bens comuns, os dos bens particulares percebidos no curso do relacionamento. Bom, gente, eu acho que vocês viram que eu falei rápido, na verdade eu sempre falo bastante, mas eu falo rápido, porque eu sempre fico pensando que não vai dar tempo de falar tudo, e realmente eu fui aqui orientada de que eu não poderia fazer uma videoconferência muito longa, para não cansar, né? Porque realmente fica aqui, a gente uma adaptação, é um momento diferente, porque lá no grupo a gente pode estar conversando sobre os temas, e confesso que eu tô sentindo falta, né, de poder contar com vocês para troca de ideias e para os nossos debates. Então eu vou renovar esse convite, vai ficar o convite para que vocês me mandem um e-mail para que a gente possa aí estar conversando sobre essas decisões, as posições aí que a gente colocou no nosso Superior Tribunal de Justiça sobre essas questões e outras questões, com certeza, que vocês também vão poder estar me trazendo. Eu espero que essa pandemia passe o possível, que a gente possa se encontrar, que a gente possa estar juntos novamente. Está sendo muito difícil para todos nós, mas nós precisamos ter fé, né, e acreditar que realmente a gente consegue superar tudo. Então, fica o meu carinho, mais uma vez meus agradecimentos a todos, né, a toda a diretoria desse maravilhoso instituto, e que logo, então, a gente possa estar juntos. Um beijo no coração de vocês.